Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. No primeiro bloco nós vimos que Jesus foi preso, que os apóstolos fugiram, vários deles, que muitas pessoas nas ruas estavam falando mal de Jesus, dizendo que ele era um bruxo, um feiticeiro e que ele merecia estar preso. Então agora nós vamos continuar a leitura do nosso texto, porque a noite caíra sobre a cidade. E nós vimos também que Pedro e João ficaram observando tudo o que estava acontecendo à distância para tentarem ajudar de alguma maneira, ajudar o mestre. Vamos então, acompanhem conosco. Os dois discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. O prisioneiro fora trancado por entre zombarias e impropérios e ofensas. Ao grupo reduzido, juntava-se agora a massa popular, então em pleno alvoroço festivo nas comemorações da Páscoa. O pátio amplo foi invadido por uma enxurrada de pessoas alegres. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, como uma nova esperança para os corações, para o coração dos desalentados e oprimidos. Da mesma forma que Jesus, no domingo de Ramos, havia entrado triunfante e os sacerdotes tiveram que ficar roendo a corrente de raiva, agora chegou a vez da vingança. Agora a gente prende o homem. Agora a gente chama o povão para a Páscoa e a gente espalha na festividade da Páscoa tudo aquilo que a gente desejar para demonstrar a humilhação de um derrotado. Aquele mesmo que entrou festivo e aclamado pelo povo, sem pedir isto, sem desejar que fosse assim, tanto que assume a sua entrada, ao invés de um garboso corcel cheio de brilhos e enfeites, um jumentinho, um burrico, sentado, talvez que as pernas de Jesus tinham que ser recolhidas para poder não pegar no chão, de tão pequenininho que era o jumentinho. Ou seja, um anticlímax do que é um herói, do que é um cavaleiro libertador. Era um homem pobre sentado num burrinho. E o povo aclamando aquela coisa toda. Agora não, agora é um derrotado que os sacerdotes querem espezinhar para mostrar como eles são os importantes. Então você vê, Jesus está preso na casa de Caifás, em uma prisão mofenta que dá para um pátio, onde estão agora chegando mais gente, trazidas pelos sacerdotes, os bajuladores dos sacerdotes, não é? Para fazer a festa, como se fosse uma comemoração por ter entrado ali aquele homem que não fez outra coisa senão trazer esperança aos corações oprimidos e desalentados enquanto ele esteve entre os homens. Vamos continuar agora vendo o que Humberto de Campos fala para nós. Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu voltava a Betânia, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos, enquanto Pedro se misturava à aglomeração de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. Não se esqueçam que nós estamos vendo que João e Pedro foram tentar ver o que estava acontecendo. O filho de Zebedeu aqui é João. João deixa Simão sozinho e vai até a casa de Maria, ou o local em que Maria estava abrigada, em Betânia. Jesus tinha uma afeição muito grande por seus irmãos de Betânia, aqueles que estavam ali, Lázaro, Marta e Maria. Ele ficava hospedado ali, inclusive. Estava nesta semana da Páscoa com essa residência provisória na casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Ficava mais ou menos 4 a 5 quilômetros da Jerusalém daquele tempo. E então
Simão fica sozinho agora. E ele começa aqui, Humberto de Campos continua a descrever como está o ambiente. O ambiente estava já preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia imediato. Em todas as rodas, falava-se do Cristo como de um traidor ou revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Ridicularizava-se o seu ensinamento, zombavam-se das suas exemplificações, e não faltavam aqueles que diziam em voz alta que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de ladrões, um bando de bandidos, de salteadores. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. Ah, eu não te trairei nunca. Não é a resolução de Simão. Eu darei a minha vida por você, Jesus. Eu quero ir com você. Não, Simão, você não pode. Você vai ver ainda essa noite que você vai me negar 3 vezes. Você acha que então eu sou um traidor, um desses poltrões? Agora Simão está vivendo a experiência para a qual ele não tinha preparo. Porque se estivesse com Jesus, talvez estivesse preso. Agora ele está vendo que as pessoas estão sendo contaminadas por mentiras. São as fake news daquele tempo. O povão que não tinha capacidade de discernimento, agora era inoculado com notícias mentirosas de que Jesus chegou com um bando de gente desonesta, Solange, gente bandida, gente que ele era ladrão, que não prestava, que ele era um enganador, que ele era uma criatura indecente. E Simão, que era um dos mais importantes, mais chegados, está ali, ó, acocoradinho, ouvindo. Ele está ouvindo que ele era um dos ladrões que Jesus tomava conta, que Jesus coordenava. Seus ensinamentos eram jogados na valeta, diziam que ele era um indivíduo indecente. E isso fez com que Simão sentisse essa hostilidade. E ela teria que ser enfrentada. Imagina ele levantar e falar assim: eu sou Simão, eu vim com Jesus, não sou ladrão, ninguém que estava com ele roubava. É ele aqui, ó, é um dos adeptos. Cata o bicho e põe lá de novo, não é? Vai pro quadrado. Então, aí o que acontece? Agora começa aquela decisão, ficar meio assim, quase, não é bem assim. Vamos ver o slide. Aí ele vai ver a hostilidade que ia ter que enfrentar para ajudar Jesus. Então ele começou a se sentir vencido por aquela situação. Vamos ver lá. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Em quem que ele começou a pensar? Nos seus familiares. Meu filhinho, minha esposa, nas suas necessidades comuns, naquilo que Jerusalém ia falar deles, das convenções da cidade, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Imagina se ele fosse o preso e que sobre a sua descendência viesse a pesar o fato dele ter pertencido ao grupo de Jesus. Não apenas ele seria crucificado, como ficaria a sua família? Toda a sua família seria tida como igualmente adepta, sua casa, seus filhos, todos iam pagar a conta. Antes ele não tinha pensado nisso, porque era apenas uma mensagem de amor, de esperança, aquela coisa bonita. Quando as consequências ruins começam a surgir, é que no testemunho da dor é que nós conhecemos de verdade a nossa crença. E é isso que ele está falando. Ele começou a pensar nos familiares, começou a pensar nas necessidades, começou a pensar no que poderia cair sobre a sua reputação e a sua família sofrer por causa disso. E com o cérebro, então, fervendo de expectativas e de cogitações, nesta tentativa de defender-se a ele e aos seus, continua Humberto nos contando, ele entrou no extenso pátio onde a multidão estava adensada para a comemoração da Páscoa. Para ver os sacerdotes felizes agora.
Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: Escuta, não é você não, um dos companheiros desse homem que está preso aqui? Disse ela, designando a cela onde Jesus estava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, disfarçando a própria emoção: Está enganada. Não sou eu. O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Nós vemos que essa primeira negação aconteceu assim no diálogo com uma das servas, que foi levar a água, levar o vinho e falar: você não é o fulano. E ele, inclusive, achou que essa era a melhor desculpa, pelo menos para aquele momento, para que ele pudesse continuar ou até ajudar Jesus. É uma estratégia. A gente vai falar que não, porque assim a gente tem mais espaço de manobra. Não, a gente nega, mas não é que a gente está negando, é só para a gente poder ficar mais tempo aqui. É o que Simão começou a usar como justificativa para dizer o que não era verdade, né? Não, eu não conheço esse homem. E depois? Vamos lá. Fingindo despreocupação, Simão, que é o irmão de André, não é? Saiu dali e se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares. Ele saiu de perto ali, de perto da mulher que já tinha reconhecido. E foi ali por perto onde os populares se aglomeravam, porque a noite estava fria. E eles estavam se aquecendo junto de um braseiro. Ele então chegou ali e, ao chegar, um dos que estava no braseiro, reconhecendo-o, perguntou a ele nestes termos: Então, veio você socorrer o seu mestre? Ou seja, agora é um grupo que está ali. Simão é reconhecido por um dos que está em volta do braseiro, que diz a ele: você veio então agora para socorrer o seu mestre que está preso? Mestre? Que mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Nossa, a coisa está piorando, hein, Simão? Está ficando cada vez mais grave o negócio. Já não é tanto uma estratégia, agora ele já está negando que foi discípulo. Porque esta era uma situação perigosa para ele. Não sou discípulo dele. E daí? Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Aí eles continuaram a falar, meter pau, aquela coisa toda. Longas horas se passaram para Simão Pedro, que tinha o coração que duelava com a própria consciência naqueles instantes penosos em que ele fora chamado ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir jarras de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: É este! É bem aquele discípulo que nos atacou com a espada lá nas árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: Está enganado, amigo. Veja que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Que dureza ter que ouvir o galo cantar nesta hora, não é mesmo? Porque o galo foi o símbolo que Jesus usou para Simão se recordar do que Jesus tinha falado. O galo. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Veja como Jesus tinha controle de tudo o que ia acontecer. Pedro, assim que ouviu o galo cantar, recordou-se as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu, através das grades singelas, o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo. Presa de um indizível remorso, o apóstolo retirou-se
envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros de fora, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar às mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se diante do Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Pareceu que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoe-me. Nesse instante, porém, não viu mais nada, na confusão de seus angustiados pensamentos. Um luar muito branco, muito luminoso, enfeitava com a sua luz as vielas desoladas. E foi aí que o antigo pescador refletiu de maneira mais séria, mais profunda, lembrando as advertências amigas de Jesus quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Era ele, éramos nós, que ainda continuamos a ser mais frágeis do que maus. Frágeis que nos achamos fortes, indestrutíveis e que caímos. Que somos capazes de ver as falhas alheias e julgar as pessoas que claudicam, mas que nos permitimos e aceitamos nossos defeitos assim, os mais grotescos. E que muitas vezes somos capazes de condenar os que têm comportamentos tão pequenamente errados e não somos aqueles que achamos que as grandes coisas erradas que fazemos sejam criminosas. A fragilidade costuma embasar a criatura naquilo que ela faz de errado. E Jesus diz isto a Simão quando Simão se põe de muito homem, muito forte, muito capaz. É bom você dizer: eu vou morrer por você. Isso é fácil de falar, mas é complicado fazer quando chega a hora. Então, esta mensagem de Jesus, que em momento algum vai humilhar Simão, Simão envergonhado de si próprio, vê o erro que cometeu, que havia sido predito por Jesus. Jesus falou para ele com todas as letras: você, antes que o galo cante, vai me negar. Você é tão capaz de dar a sua vida para mim, mas você não é capaz de assumir que você me pertence. Simão previu ou fez tudo o que Jesus previu, inclusive negando que havia sido discípulo daquele homem. E como naquele tempo não tinha fotografia, né, Solange? Não tinha filmagem, não tinha nada, ninguém pôde prestar a ele a prova de que realmente ele estava mentindo, mas a consciência registra tudo. Então, vamos pensar nisso, nessa fragilidade. E ao invés de nós julgarmos as pessoas por aquilo que tenham feito de errado, e às vezes tenham feito muito errado mesmo, às vezes elas são perversas. Isso não quer dizer
que isso não seja uma fragilidade. Tem pessoas que cometem crimes, que matam os outros, que têm raiva, que têm inveja, que destroem famílias, que seduzem homens ou mulheres casados, fazem isso de caso pensado, porque querem ser vaidosamente os vencedores nas disputas humanas. Porém, mesmo quando pareçam ser perversos, estão fazendo isso porque são crianças frágeis. Não sabem a consequência disso no efeito da lei do universo para as diversas vidas que vêm pela frente. É uma fragilidade nossa também, porque nós também negamos Jesus. Quantas vezes nós negamos Jesus nas atitudes que nós tomamos? Muitas vezes negamos que acreditamos nele, que somos cristãos, negamos, não tomamos atitudes impensadas que negam completamente aquilo que nós dizemos que acreditamos. Então, é uma sempre importante hora de nós colocarmos a nossa barbinha na cuia molhada e pensar, puxa, eu tenho que olhar para o meu rabo, né? Ao invés de enrolar e sentar nele para ver o rabo do outro. Não, vamos pensar. Isso mesmo. Essa é a gratidão que temos a Humberto de Campos, a Simão Pedro, porque somos como Simão, mais frágeis do que perversos. Muito bem, nós estamos finalizando o nosso programa e agradecemos a sua presença e a sua participação e esperamos nos ver no próximo episódio do programa Alegria de Viver, em que estaremos falando da oração no horto, outro momento muito bonito. O que será que Humberto de Campos tem para dizer para a gente desse momento tão especial, quando Jesus, antes de ser aprisionado, Jesus vai orar no horto e pede o auxílio dos discípulos, que eles fiquem vigiando, orando junto com ele. Vamos então, na próxima semana, desfrutar de mais uma bela história. Até lá! Um abraço!